Esta é a história lendária sobre ocultismo, assassinatos vampíricos e um fugitivo que se tornaria praticamente um fantasma. Esta é a história real de um homem chamado Bela Kiss. No vídeo de hoje quero agradecer a Charles Santos, Elias André, Ellison André, Maria Ivonete, Paulistano Paulista, Elaine Doiá, Rosilene Ribeiro e Ivo Gato Silva. A todos vocês, o nosso muito obrigado e um grande abraço da equipa do Curiosidades e Mistérios. Se são novos no canal, não se esqueçam de subscrever e clicar no sino das notificações. Se gostarem do vídeo, deixem um like. E sem mais demoras vamos conhecer o Vampiro da Hungria. No ano de 1900, um homem conhecido como Bela Kiss era para a maioria das pessoas apenas um proprietário bem-sucedido. O proprietário de uma orivesaria na vila húngara de Sinkota. Ninguém sabia muito sobre ele. Sabiam apenas que tinha a reputação de ser mulherengo e que gostava de organizar festas. O seu passado antes de se mudar para a cidade era desconhecido. Não tinha família ou amigos. No entanto, era um homem rico e bonito. Isto o tornava um tipo de celebridade, principalmente na sua aldeia. O que ninguém realmente conhecia era a sua vida secreta. A vida que o homem vivia longe dos círculos sociais. E assim começa esta história quase lendária sobre ocultismo, assassinatos vampíricos e um fugitivo que se tornaria praticamente um fantasma. As coisas começaram a ficar sinistras depois de Bela Kiss se casar em 1912 com uma mulher 15 anos mais nova. A mulher chamava-se Marie e aparentemente não terá ficado satisfeita com o casamento. Ela rapidamente iniciou um caso de amor extraconjugal. Ficou enamorada por um artista local chamado Paul Bicari. Toda a população conhecia este caso e estranharam os dois amantes desaparecerem de um dia para o outro. Era estranho principalmente porque a mulher era muito ativa socialmente e não teria dito a ninguém que planeava ir embora. Quando lhe perguntavam sobre a esposa, ele simplesmente encolheu os ombros e alegava que ela e Bicari tinham fugido juntos para os Estados Unidos. Bela voltou então a organizar festas e a receber visitas de mulheres em sua casa. Agora é sabido que muitas vezes ele enganava viúvas e extorquia-lhes o seu dinheiro. Embora ele tenha dito que a sua esposa tinha fugido, havia pessoas na vizinhança que tinham ficado desconfiadas. Nos anos após o desaparecimento de Marie, o homem aparentemente dedicou-se também ao ocultismo. Muitas vezes realizava rituais misteriosos e sinistros. Para esse efeito, utilizava a sua própria casa. Isso era muito assustador para a sua governanta, mas ainda mais assustador era o facto de que ela via várias mulheres entrar na casa, mas via muito poucas a sair. Estranho também era o facto de o homem estar a armazenar muitos bidões de metal enormes. Quando questionado, respondia apenas que eram para armazenar gasolina. A Primeira Guerra Mundial estava a chegar e ele queria estar preparado. Também nesta altura, começaram a desaparecer inúmeras mulheres nas proximidades de Budapeste. Uma ocorrência investigada por a polícia sem grande sucesso. Bela Kiss nunca sequer foi questionado sobre este assunto. No entanto, algumas pessoas começaram a ligar os pontos e começavam cada vez mais a desconfiar do homem. Apesar da desconfiança, não havia nada que eles pudessem fazer. Bela não tinha feito aparentemente nada de errado e o homem era ainda bastante bem visto pela sociedade. Com o começo da Primeira Guerra Mundial, Bela foi recrutado para combater em 1914 e foi então que as coisas começaram a ficar ainda mais macabras. 2 anos se passaram. Bela supostamente teria morrido na guerra e o proprietário das terras onde Bela morava, um homem que já desconfiava bastante do seu inquilino, resolveu entrar na propriedade, não só para dar uma olhadela, mas também para limpar a casa para o próximo inquilino.
abriu várias gavetas e encontrou imensas cartas de mulheres solitárias que ele tinha roubado. E esse parecia ser o seu pior crime. Mas isto durou apenas até o proprietário começar a abrir alguns dos tambores de gasolina. Assim que o primeiro tambor foi aberto, ficou desde logo claro que algo estaria muito errado. O tambor soltou um cheiro doentio e repugnante. Em vez de gasolina, o tambor continha o cadáver de uma mulher estrangulada. Estava imersa em algum tipo de mistura fétida de álcool. As autoridades foram logo chamadas. Nas suas buscas, um total de 24 corpos foi encontrado, uns dentro dos tambores e outros enterrados na propriedade ou nas matas ali próximas. Entre os corpos dentro dos tambores estava a sua esposa Marie e o seu amante Bicari. Alguns dos corpos eram de mulheres desaparecidas de Budapeste, outros nunca chegaram a ser identificados. Todas as vítimas estavam nuas, todas tinham sido estranguladas. A maioria tinha marcas de dentadas no pescoço e quase todos os corpos foram totalmente drenados de sangue. Para a polícia, esta foi uma clara indicação de que Bela estava a praticar vampirismo. Para o espanto de todos, inclusivamente das autoridades, foi encontrada uma sala secreta. Uma sala trancada que continha estantes cheias de livros sobre ocultismo, vampirismo, venenos, estrangulamentos e ainda muitas cartas destas mulheres. Através destas cartas, ficou muito claro que em 1903 ele tinha começado a seduzir viúvas solitárias de meia idade. Colocava anúncios em jornais dizendo ser um homem em busca de casamento. Por vezes, dizia que era mesmo um agente casamenteiro. Para estes anúncios, o homem usava sempre o apelido de Hoffman. Convencia muitas vezes essas mulheres a darem-lhe dinheiro. As autoridades descobriram que duas das mulheres tinham mesmo a intenção de levá-lo a tribunal. Devido a estas descobertas macabras, a polícia imediatamente tentou confirmar se Bela Kiss teria realmente morrido na guerra. Descobriram que ele não tinha morrido, mas tinha sido ferido e estava a recuperar no hospital da Sérvia. Pensando que o tinham apanhado, foram logo ao hospital para o tentar capturar. No entanto, ao chegarem ao hospital, foi-lhes dito que Bela tinha escapado. Para isso, tinha utilizado o corpo de um outro soldado. Deixou o corpo do homem na sua cama, a fingir que era ele. Depois disso, o paradeiro de Bela tornou-se desconhecido. Mas este não é o fim desta história estranha e sombria. As autoridades procuravam desesperadamente o homem, que era agora conhecido como o vampiro húngaro ou o monstro de Cincota. Avistamentos do vampiro começaram a aparecer por todo o lado. Ao longo dos anos, várias foram as alegações acerca deste homem. Alegou-se que ele tinha assumido a identidade de um soldado morto e que morava agora em Budapeste. O homem faria mesmo parte da legião estrangeira francesa. Quando foi descoberto, fugiu novamente. Alegou-se que teria sido preso por roubo na Roménia, mas que tinha novamente escapado da prisão. Outros dizem que o homem terá morrido de febre amarela. Continuou, no entanto, a ser visto em vários países diferentes por todo o mundo. Mas sempre que julgava ter sido identificado, o homem simplesmente desaparecia como um fantasma. Em 1932, Bela Kiss foi visto em Times Square, na cidade de Nova York. Quem o viu foi um detetive de homicídios chamado Henry Oswald. Ele diz que perseguiu o homem, mas que perdeu o seu rastro na imensa multidão. Alguns anos depois, em 1936, descobriram que o homem já idoso trabalharia como zelador num complexo de apartamentos da 6ª Avenida. A polícia tentou prendê-lo, mas novamente o homem simplesmente desapareceu. Bela Kiss nunca foi capturado. Foi acumulando vítimas ao longo de todos os seus anos em fuga. Até hoje, o número real de pessoas que perderam a vida para este vampiro é completamente desconhecido. A sua história tornou-se de tal forma lendária que mais parece uma ficção. No entanto, o homem realmente existiu e ele realmente era um monstro. A razão para ele ter cometido todos estes crimes e também o que lhe aconteceu é algo que ninguém parece saber. Provavelmente nunca saberemos ou entenderemos.
A sua história continua a ser um dos maiores mistérios não resolvidos até aos dias de hoje. E chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Espero sinceramente que tenham gostado. O que é que vocês acham? Terá este homem morrido na guerra ou terá este homem fugido e cometido todos estes crimes ao longo dos tempos? Digam-me nos comentários. Se ainda não subscreveram o canal e até gostam do conteúdo, não se esqueçam de subscrever. Se puderem, partilhem os vídeos nas vossas redes sociais. É uma forma de ajudarem o canal a crescer e nós agradecemos. Se gostaram do vídeo, deixem um like. E pessoal, até ao próximo vídeo.